Use adjunto adverbial, objeto indireto, objeto direto preposicionado, adjunto adnominal e predicativo do objeto. Adriana, meu Deus! Todas, atenção, todas essas frases eu retirei da minha gramática, tá? Aproveito para divulgar minha gramática comentada com interpretação de textos da editora Saraiva. Eu retirei da minha gramática. Mas essas frases é um material que eu vou montando para a gramática com frases de concursos, de vários concursos do Brasil. O que eu quero dizer é que são frases pesadas. Cada frase dessas vai ser uma loucura. Então, a gente vai começar a fazer esses exercícios de fixação. Vamos resolver vários aí, em que eu vou misturar tudo. Antes da gente misturar, vamos relembrar os conceitos, ó. Adjunto adverbial. O que você sabe do adjunto adverbial? Adjunto adverbial refere-se a verbo, ó, completo. Eu não tenho pressa, eu quero fazer você aprender. Adjunto adverbial, desculpe, ó. Refere-se a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, ou a um advérbio, e indica circunstância. O adjunto adverbial indica circunstância. Lembra? Tá com a sua tabelinha aí ao lado? Objeto indireto, completa verbo. E vem com preposição obrigatória, tá bom? Objeto direto, completa verbo. Também. E vem sem... Esse aqui é com preposição, esse aqui é sem preposição. Tudo bem? Objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado, lembra? Ele também se refere ao verbo, ele completa verbo, mas a preposição é facultativa, ela pode sair da frase. Então, quando é objeto direto preposicionado, a preposição pode sair da frase. Adjunto adnominal, já falei, e predicativo do objeto. Nesse exercício, eu vou trabalhar muito o predicativo do objeto. Ou seja, a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto é também uma luta. É uma luta. E o objetivo desse exercício 6 é trabalhar muito isso. No exercício anterior, a gente trabalhou bastante a diferença do adjunto adnominal e o complemento nominal. Mas esse não é o único problema das questões de concursos. Você vai ver que há questões que diferenciam o adjunto adnominal do predicativo do objeto. Qual é a diferença entre eles, né? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Você vai até anotar aí um macete bom sobre isso, tá bom? Então vem comigo, bora lá. 1. Tratou do assunto com calma. Tratou do assunto com calma, manda a seta para tratou. Tratou de que modo? Com calma. Adjunto adverbial de modo, código 1. Traz ideia circunstancial de modo. Tudo bem? Vai. Aludiu às conquistas do avô. As conquistas manda a seta para aludiu. Quem alude, alude a. Refere-se a verbo e completa o verbo. Com preposição obrigatória. Quem alude, alude a. O verbo é transitivo indireto. Então, esse aí é o objeto indireto, código 2. Próxima. Agora esperava por uma oferta. Por uma oferta, manda a seta para esperava. E quem espera, espera o menino. O verbo esperar é transitivo direto. Essa preposição ela é facultativa. Eu posso retirá-la da frase sem gerar erro gramatical nem alteração semântica. Eu posso dizer simplesmente esperava uma oferta. Preposição é opcional, preposição pode sair. Então, esse é o objeto direto preposicionado, código 4. Show! Tudo bem? Tá comigo? OD preposicionado. Tá? Foi. De vez em quando eu olho pro chat e eu vejo alguém perder a coordenação motora, tá?
Ó, português blindado. Português blindado no chat perguntou, Dri, sempre que a palavra for sentido figurado vai ser concreto ou adjunta de nominal? Português blindado. Deixa eu te falar. Sempre que for... Gostei desse perfil, português blindado. Ou seja, você está se blindando contra o português? Ou o seu português é blindado e protegido e ninguém vai fazer você confundir com nada nessa vida? Ó, português blindado, deixa eu responder a sua pergunta. Sempre que um substantivo estiver no sentido figurado, ou seja, não é o sentido real, é o sentido figurado, ele vai ser abstrato. Ele será um substantivo abstrato. E aí, quando é abstrato, então, estamos falando do exercício anterior, né? Mas eu retomei para te responder. Quando é abstrato, pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Então, não dá para dizer que sempre que está no sentido figurado é complemento nominal. Não dá. Sempre que for figurado, é abstrato, ou seja, não é concreto. E aí, quando é abstrato, você tem um problema, lembra? Pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Bora lá. 4. Vi ontem um filme. Você está vendo que é importante saber colocar a seta? Ó, um filme manda a seta para o vi. Quem vê alguma coisa. Viu o quê? Um filme. Manda a seta para o vi. Quem vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Quem vê o menino. Objeto direto, código 3. 5. Transmitiu aos rapazes segurança. Aqui, quem transmite alguma coisa a alguém. Aos rapazes, manda a seta para o transmitir, que é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é VTDI, não é isso? Então, ó, quem transmite alguma coisa a alguém. Aos rapazes é objeto indireto, código 2. Tudo bem? Código 2. Foi. 6. Apesar das dificuldades, venceremos. Apesar das dificuldades, venceremos. Venceremos, ó, apesar das dificuldades, manda a seta para venceremos. Aqui você é feliz, porque só pode mandar seta para isso, porque só tem isso e o verbo. Ó, tá bom? Então, frases curtas assim, você é feliz. Apesar das dificuldades, só pode mandar seta para venceremos. Venceremos é verbo. Se refere a verbo e tem cheiro de circunstância, já está começando a sentir esse cheiro de circunstância? Já é para estar sentindo, hein? Esse negócio de, eu não sinto, não, palhaçada, porque já está mais do que na hora, senão você está perdendo tempo de aprender esse negócio. Apesar das dificuldades, é cheiro de circunstância, nessa locução prepositiva com valor concessivo. Tem cheiro, apesar de, traz cheiro de concessão. Cheiro de adjunto adverbial de concessão, código 1. Então, quando se refere a verbo e tem cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Bora mais. 7. Saber colocar a seta é tudo de bom. Você tem que saber colocar a seta para o lugar certo. De artista, manda a seta para quê? Chamam de artista ou é ele de artista? Porque esse o é igual a ele, tudo bem? Ele é um objeto direto que equivale a ele. Concorda comigo que aqui não é chamam de artista, é ele que é artista. Ele é que é chamado, né? Então, de artista, manda a seta pro o, que é o objeto direto. Esse o é o objeto direto, porque quem chama alguém, chama um menino. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho esse o, que é o objeto direto, e aí o de artista, que qualifica o objeto direto, é o chamado predicativo do objeto direto. Predicativo do objeto direto, código 6. Lembra que quando estudamos o predicativo do objeto, ele qualifica o objeto, que pode ser objeto direto ou indireto. E nesse caso vem com preposição, predicativo do objeto preposicionado. Olha um predicativo do objeto direto preposicionado, tá bom? Tranquilo? Tá comigo? Alguém se perdeu aí? Tá?
Ah, alguém se perdeu? Adriana, cadê o objeto direto na 5? O objeto direto na 5 tá aqui, ó. Quem transmite, transmite alguma coisa a alguém. Ó o objeto direto. E olha o indireto. Tá bom? Foi. Ó. Agora olha a 8. A 8 é um problema. Eu vou parar na 8 e vou te dar um macete para resolver o problema da 8. Não consideraram os votos em branco. Em branco, manda a seta para quê? É o consideraram em branco ou é os votos em branco? Em branco, manda a seta para votos. Tá. Mas olha a dúvida. Olha a dúvida que eu vou ter aqui. Por um lado, eu vou colocar a dúvida para você, ó. A dúvida que acontece, a dúvida que rola aqui, sabe qual é? Ora, se está junto ao substantivo concreto, isso aí não é um substantivo concreto, pode ser adjunta de nominal. Pode ser adjunta de nominal, por que não? Vem junto ao nome, está especificando o substantivo, especifica, adjunta de nominal. Mas aí o outro pode dizer assim, peraí, mas os votos não é objeto direto? Quem considera alguma coisa, o verbo é transitivo direto, os votos não é objeto direto? Então, por que não é predicativo do objeto direto? Então, essa dúvida você tem que ter. Neste momento, você está tendo essa dúvida, natural. Quando a expressão se refere ao substantivo, e esse substantivo aparece como objeto, vai rolar essa dúvida se é adjunta de nominal ou predicativo do objeto. Como é que eu vou saber? Qual é a diferença? Agora eu quero que você pare aí e anote essa diferença, inclusive com um macete aí para te ajudar que vai te salvar. Estamos falando da diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto, que vai ser explorado em questões de concursos. Ó, Adriana, como assim, minha filha? Eu não entendi. Vou te mostrar. Ó, quando eu digo assim, vou te dar um exemplo do dia a dia. Ó, quando eu digo assim, considerei a carteira cara. E comprei a carteira cara. Nos dois casos, cara se refere à carteira, vem junto, pode ser adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Porque carteira é objeto direto nos dois casos, ó, a carteira é objeto direto. Aqui, quem considera alguma coisa, e a carteira é objeto direto, aqui também. Então, nos dois casos, a dúvida acontece, é adjunto adnominal ou é predicativo do objeto. Primeiro, eu vou te dar a explicação que a gramática nos dá. Eu gosto muito da explicação, para mim ela é suficiente. Mas se não for suficiente para você, aí eu vou te dar um macete, tá? Então, primeiro eu vou te dar a explicação, a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do objeto, e depois eu te dou um macete, tá bom? Adriana, dê-me logo o macete. Adriana, tá bom, vamos logo pro macete. Não, palhaçada, porque primeiro eu tenho que te dar a explicação que o macete, você só entende o macete se você entender a explicação gramatical para isso, tá? Olha só. Considerei a carteira cara. Ó, a gramática diz que quando é predicativo do objeto, o verbo pede esse predicativo do objeto, ele pede semanticamente, ele pede o predicativo do objeto. Quando é predicativo do objeto, o verbo pede semanticamente a presença do predicativo. O predicativo do objeto é solicitado semanticamente pelo verbo. Então, olhe para essas duas frases. Como assim o verbo pede? Não pode sair. O predicativo do objeto, ele não pode sair da frase. Ele não pode sair da frase. Ele é como se o verbo pedisse a presença dele. Se você retirar, a frase fica estranha. O predicativo do objeto, quando você retira a frase... Essa é a explicação gramatical. O predicativo do objeto, ele é solicitado semanticamente pelo verbo. Quando você tira da frase, a frase fica estranha ou ela muda de sentido. Então, desses dois, qual
qual deles, qual dos adjetivos aqui é solicitado semanticamente pelo verbo. Quando eu digo, não comprei a carteira, considerei a carteira cara, você está entendendo que esse considerei aqui, ele pede semanticamente a presença desse adjetivo? Ou seja, pede pelo sentido. Considerei a carteira o quê? Considerei a carteira o quê? Cara, se você retirar, vai ficar estranho. Considerei a carteira, então é predicativo do objeto. Já o adjunto adnominal, ele pode sair da frase, ó. O predicativo do objeto, ele não pode sair da frase, ele não pode sair. O adjunto adnominal, ele pode sair, ele pode sair. É claro que quando ele sai, faz uma faltazinha, porque ele é um enfeite, mas ele não muda o sentido da frase. O adjunto adnominal, ele pode sair sem mudar o sentido da frase. Por exemplo, você diz assim, comprei a carteira. E aí, se ela é cara, se ela é barata, é adjunto adnominal, entendeu? O verbo não pede a presença desse adjetivo. Então, essa explicação que eu acabei de te dar é a explicação gramatical. É a explicação gramatical para isso, tudo bem? Então, o predicativo do objeto, ele é solicitado pelo verbo. Se ele sair da frase, ele faz falta, ou ele muda o sentido da frase. Agora eu vou te dar um macete. Existe um macete que funciona bastante, que é assim. Quando é predicativo do objeto, então presta atenção. Considerei a carteira cara. Um bom teste para saber se é adjunto adnominal ou predicativo é você transformar na voz passiva. Quando você transforma na voz passiva, vamos transformar essa frase na voz passiva? Não precisa ser uma coisa tão formal, não. Faz informalmente, ó. A carteira foi considerada cara. A carteira foi considerada cara. O predicativo do objeto, quando você passa para passiva, ele se separa. Ele se separa do substantivo. Já o adjunto adnominal, ele não se separa. Ó, passe para passiva. Agora a segunda frase. A carteira cara foi comprada. A carteira cara foi comprada. Esse é um macete? Macete mesmo. Isso é um macete mesmo. Isso não está nas gramáticas tradicionais, nas gramáticas normativas, não. Mas dá certo. A carteira cara foi comprada. O adjunto adnominal não se separa. Esse macete te ajuda muito, tá bom? Então, o adjunto adnominal não se separa. Tá bom? Entendeu? Isso ajuda muito, tá? Tudo bem? Então, quando você consegue transformar em passiva, e aí você percebe que o predicativo do objeto ele se separa do substantivo, o adjunto adnominal não. Então, isso ajuda. Eu estou voltando agora para a frase, vem comigo. Não consideraram os votos em branco. Bom, é adjunto adnominal ou é predicativo do objeto? Porque está se referindo ao objeto. Então, pode ser tanto, vai surgir a dúvida, ou é adjunto adnominal, porque está junto ao nome, especificando os votos, como pode ser predicativo do objeto. Tá bom? Tudo bem. Adriana, por que não é complemento nominal? O cara lá tá grudado no complemento nominal. Cara, primeiro, não é complemento nominal porque não há valor passivo no em branco. Em branco está sofrendo alguma coisa dos votos? Recebe os votos? Não, ele está especificando votos. Pare, desapegue-se desse negócio de adjunto adnominal e complemento nominal, porque eu já falei que isso é um... Cara, se você ficar pegado aí, você não vai aprender o resto. Não é... Claro que não é complemento nominal. Por quê? Porque não tem valor passivo. Em branco está sofrendo alguma coisa? Não, está especificando. Então, esqueça esse negócio de adjunto complemento. Aqui não entra essa história. Tá, beleza, Adriana, entendi. Agora eu estou olhando para isso aí, eu vou perguntar. E aí, é predicativo ou é adjunto? Transforma em passiva. Ó, não consideraram os votos em branco. Transforma em passivo. Use macete para ver se te ajuda. Os votos em branco não foram considerados. Os votos em branco não foram considerados. Se você transformar em passiva, ele vai junto. É adjunto adnominal. Código 5.
Até porque o verbo não pede, eu posso retirar isso da frase. Eu posso dizer, ó, não consideraram os votos. Se são votos em branco, se são votos nulos, isso é uma especificação. É a adjunta de nominal. Cuidado que o verbo considerar aqui, ele não pede a presença, não é o considerar no sentido de dar uma opinião. Se fosse o considerar no sentido de dar uma opinião, tipo, eu considerei os votos interessantes. Aí ele pediria esse adjetivo, aí seria um predicativo do objeto. Mas não é isso considerar, cuidado aí. Quando ele fala não consideraram os votos em branco, ele está dizendo que não foram levados em consideração, ou seja, descartaram os votos. Descartaram os votos. E aí, descartaram os votos azuis, verdes, nulos, em branco. Isso é adjunta de nominal. Tanto é que quando você transforma em passivo, isso vai junto, ó. Os votos em branco não foram considerados. Todos que você errar, você vai marcando aí, tá? Tem coisa que você vai ter que fazer de novo para poder entender. Ó, 9. Agora o tinham por ídolo. Por ídolo, manda seta para quem? Tem que saber colocar seta também, senão você vai se enrolar demais. Tá, ó. O tinham por ídolo. Por ídolo é o o. Tudo bem? É o o, que é o objeto direto. Quem tem alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Tá? Tudo bem? Então vem comigo. Olhei para o chat. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ainda tem gente preso ali no adjunta de nominal e complemento nominal. Não é complemento nominal porque em branco não sofre nada. Complemento nominal é aquele termo que vem preposicionado e sofre. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um complemento nominal, porque isso é uma doença. Você está dominado por ele, ó. Construção da casa. Construção da casa é complemento nominal, porque a casa é construída. Aí sim, ó. Isso é complemento nominal. Quando o elemento sublinhado sofre, ó, para você recuperar a sua sanidade e olhar para o que é o complemento nominal. Complemento nominal é o termo preposicionado que sofre a ação. A casa é construída. Agora, em branco, sofre a ação de alguma coisa? Não, então não viaja, tá? Bom, então a frase 8 foi, ó, é adjunta de nominal, está especificando os votos. Não é predicativo do objeto, por quê? Porque o verbo não pede a presença dele semanticamente. Ou seja, não consideraram os votos em que o verbo considerar não pede a presença desse adjetivo, tanto é que quando eu transformo em passiva, o em branco caminha junto com votos, ou seja, quando eu transformo em passiva, ele não se separa dos votos. Os votos em branco não foram considerados. Quando não se separa, isso é uma comprovação de que é adjunto ad nominal. Agora vamos para a frase 9. Agora o tinham por ídolo. Por ídolo está se referindo a o. E esse o é objeto direto. Tudo bem? Tá. Se refere a objeto direto e se qualifica o objeto direto, isso é predicativo do objeto. Tanto é predicativo do objeto que se você transformar na passiva, ele se separa ó, ele era considerado ídolo. Olha como o ídolo se separa do o. Ele está até separado. Quando é predicativo do objeto, ele se separa. Quando é adjunto de nominal, não, vem junto, tá bom? Então é código 6. Bora lá. Jesus do céu. Ainda tem gente perguntando dos votos. Ó, meu Deus. Adriana, por que votos é... Pare com isso. Pare com isso. Ó, presta atenção. Adriana, por que votos não é abstrato? Votos não é abstrato? Porque pare para pensar. Ele está falando... Já falei que esse negócio de concreto e abstrato é uma discussão que não está nas gramáticas. Então, isso não vai mudar a sua vida. Tá? Mas é concreto, sim. Por que é concreto? Pelo seguinte. Quando você diz não consideraram os votos em branco, você está falando dos votos. Os votos, pare para pensar. Leia a frase. Tente entender a frase. Tente, ó. Não consideraram os votos em branco. Então, pare para pensar. É uma votação. E eles estão falando dos votos. Os votos, as pessoas votaram lá. Os votos.
Então, os votos em branco, ou seja, olhou para o voto, tá em branco, descarta. Tá em branco, descarta. Então, o voto aqui, ele tem forma definida, independente. Voto aqui em branco, entenda a frase. Quando eu digo voto em branco, eu estou falando do voto. O voto tem uma forma definida, independente. Eu estou falando do voto, ó, o voto em branco. Ah, esse voto está em branco? Não, então não vamos considerar. Descarta. Ah, esse voto é nulo? Tá, o voto em nulo também eu vou descartar. Ah, não, esse voto está preenchido? Você entendeu que voto neste contexto é concreto? Essa história de concreto e abstrato, ela deve ser sempre contextualizada. Sempre. Então, por exemplo, o voto em outro contexto, ele pode ser abstrato. Por exemplo, se eu digo assim, o voto da população é fundamental para a cidadania. Nesse caso aqui, a gente está falando não do voto que está sendo descartado ou não. A gente está falando da ação de votar. Então, quando eu falo voto da população, neste contexto, eu não estou falando do voto em nulo, voto que é a concretização. Não. Neste meu exemplo agora, eu estou abstraindo. É abstrato. É a ação de votar. A população vota. Neste contexto. Agora, aqui, na frase 8, voto é concreto. Porque eu estou falando de votos em branco. Voto em branco votou em branco. Não, é branco, então descarte. Entendeu? Então, isso deve ser contextualizado. Porém, agora eu vou ser de novo dura. Olha eu durona. Eu não consigo ser durona, mas eu vou ser. Agora eu vou ser dura. Ficar perdendo tempo com isso é furada. Porque isso não muda nada. Não muda, porque esse negócio de abstrato concreto não embasa a diferença de adjunta de nominal e complemento nominal. É só um macete que te ajuda a resolver facilmente quando é evidentemente concreto. Nesse caso aqui, não daria para considerar em branco nunca complemento nominal, porque o complemento nominal recupere a sanidade. Ele tem valor passivo. E em branco não tem valor passivo. Então não viaje perdendo tempo se voto é abstrato. Então em branco tinha que ser complemento nominal. Você está perdendo tempo com uma coisa que está só te enrolando, tá bom? Então chega. Entendeu a diferença de concreto e abstrato agora? Mas isso não serve para nada. Zoando, tô brincando, só para descontrair você, tá? 10. Aquele amor impossível deixava um impaciente. Bora lá, ó. Bora lá. Impossível manda seta para amor. É adjetivo que se refere a substantivo e vem junto ao substantivo. Eu sou feliz. Adjunta de nominal, coisa linda. Adriana, isso não pode ser complemento. Não. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu sou feliz. Complemento nominal é sempre preposicionado. Pare com isso. Pare de olhar para tudo e achar que tudo é adjunto e complemento. Esse aí nunca seria complemento. Lembrou? Eu sou feliz. Porque o complemento nominal ele é sempre preposicionado. E isso aí não tem preposição. Então, claro que não tem essa briga aí de adjunta de nominal e complemento nominal. Beleza. Então, é adjunta de nominal. O primeiro aí. Código 5. Deixava o impaciente. Impaciente manda seta para o O. E esse O é o objeto direto. Se é objeto direto, então vem comigo, ó. Objeto direto, qualifica o objeto direto, predicativo do objeto. Código 6. Tanto é que se eu transformar em passiva, ó, ele era deixado impaciente. Quando é predicativo do objeto, ele se separa numa reescritura em voz passiva, quando você reescreve em voz passiva. Ele era deixado impaciente. Ó, predicativo do objeto, coisa linda. 11. Duvidei de suas palavras. Duvidei de suas palavras, manda a seta para duvidei. Quem duvida, duvida de. Objeto indireto. 12. Amou aos pais com grandeza de alma. Então, voltando aqui à frase 12. Amou aos pais. Aos pais, manda seta para amou. Quem ama, ama um menino. O verbo não pede preposição. O verbo é transitivo direto. O verbo é transitivo direto. Então, quem ama, ama alguém. Objeto direto preposicionado. 13. Enfrentava as dificuldades sem reclamar. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. O verbo é transitivo direto, objeto direto, código 3. Tudo bem?
Tranquilo. 14. Ele entrou pela porta da frente. Da frente, manda a seta para onde? Entrou? Porque o outro lá vai dizer, da frente é lugar. Não é lugar, porque não se refere a entrou o verbo. Refere-se à porta. Porta da frente. Refere-se à porta. Entendeu? Se refere à porta, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Ó, agora sim. Agora você tem que perguntar, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Está se referindo a um substantivo. Mas é um substantivo evidentemente concreto. Então não viaje, eu sou feliz. Está especificando a porta. Não é qualquer porta, é a porta da frente. É um substantivo concreto. Isso aí é um adjunto adnominal. Agora, na 15, ele diz, entrou pela porta da frente. Entrou pela porta da frente, manda a seta para o entrou. Entrou é verbo, se refere a verbo e tem cheiro de circunstância de lugar. Entrou por onde? Cheiro de circunstância de lugar é adjunto adverbial de... Adriana, eu não senti cheiro de circunstância, não. Eu coloquei. Se você colocou o aí, é porque você não sentiu o cheiro de circunstância. Tem que ficar ligado no cheiro de circunstância. Adriana, por que eu tenho dificuldade de sentir esse cheiro? Esse cheiro ele vem nas preposições, que tem valores semânticos. Ó, pela porta, olha o valor semântico de lugar. Pela porta da frente. Por onde ele entrou? Pela porta da frente, lugar. Por onde? Adjunto adverbial, código 1. Tudo bem? Tá bom? Olha, no final a gente se diverte, né? Ó, vou dar um intervalo para os meus alunos do ao vivo, porque hoje roda a vinheta, eu vou aqui falar com a galera do ao vivo.